Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord Especial A Princesa Vampira do País Perdido Capítulo 2, Jornada 2. Parte 3. Então, vamos viajar. Keno-san, desculpe a pergunta, mas você tem experiência em viajar, quero dizer, em ir para longe? Eu que peço desculpas, Satoru-sama. Quando eu era jovem, antes disso tudo, acho que fui a vários lugares do país, mas mal consigo me lembrar agora. Entendi. Nesse caso você não vai saber o que levar ou não. Somos um Deades. Nós não precisamos comer ou dormir. É melhor não levar nada, né? Bem, esse é o caso. Mas de acordo com o que você disse, Keno-san, os mortos são os inimigos de todos os seres vivos, e por isso são destruídos assim que são vistos. Estou errado? Viver abertamente em um mundo cheio de inimigos. Bem, não tenho certeza se isso conta como viver, mas mesmo que apenas existamos aqui, acho que precisamos nos disfarçar até certo ponto. Disfarçar? O senhor quer dizer usar máscaras como o príncipe de Fenia, é isso? Os olhos de Keno se iluminaram. Foi a primeira vez que ele a viu fazer isso desde que a conheceu. Ela se permitiu relaxar? Ela havia aberto seu coração, ou algo assim? Ou foi esse o seu olhar de antecipação sobre o mundo exterior? Não era uma coisa ruim, então ele não comentou sobre isso. Mas quem era esse príncipe de Fenia? Ainda assim, ele teve a sensação de que ela falaria sem parar se ele perguntasse sobre isso. Bom, as dúvidas poderiam ser discutidas durante a jornada. Por enquanto, ele poderia simplesmente aceitar as coisas gradativamente. Foi só mais tarde que ele aprendeu sobre a história por trás. Ah, não. As pessoas suspeitarão das nossas intenções se usarmos máscaras. Talvez até não seja tão ruim. Melhor não, seríamos muito suspeitos. Mesmo? O olhar de deleite infantil no rosto de Keno desapareceu, seus sentimentos voltaram a ficar escondidos. O olhar que Suzuki Satoru achou estranho e inusitado. Depois de notar isso, ele continuou falando. Se disfarçar implica até certo ponto em mudar sua aparência física, mas também envolve não fazer coisas que farão os outros suspeitarem de você. Não acha que as pessoas ficarão desconfiadas se não fizermos uma única refeição com elas? Claro, havia itens que poderiam fazer isso, mas se eles tivessem que explicar isso para cada pessoa que encontrassem, poderiam acabar expondo seus disfarces por acidente. Em vez disso, seria melhor não despertar suspeitas desnecessárias. Nós fingiremos comer e dormir como outros viajantes, mas o mais importante é tomar um banho de vapor para nos limparmos da sujeira da estrada. Um banho de vapor? O senhor quer dizer uma sauna de neblina? Ah, eles têm dessas aqui também? É isso mesmo, uma sauna ou uma banheira. Os undeads não tinham metabolismos, de modo que não produziriam resíduos, mas sujeira, poeira e coisas semelhantes poderiam sujar a pele. Embora isso não o incomodasse particularmente, era melhor estar limpo do que sujo. Mas poderemos entrar em uma cidade, Satoru-sama? Suzuki Satoru tocou seu rosto sem carne. Preciso pensar sobre essa parte. Mas ainda assim, estou procurando pessoas com conhecimento. Tenho certeza de que poderemos encontrar uma maneira de entrar em uma cidade sem invadir a cidade por magia. Isso pode ser fundamental a fim de fazer um contato amigável. Keno assentiu várias vezes em aprovação. Portanto, bem, acho que precisamos de algo para despesas de viagem e pedágios. Eu tenho meu próprio dinheiro, assim como pedras preciosas e itens que podem ser vendidos. Suzuki Satoru casualmente tirou uma gema do seu inventário. Keno engoliu em seco quando viu um rubi do tamanho da palma de sua mão. Uma breve sombra cruzou o rosto bonito de Keno, mas a mudança foi tão sutil que Suzuki Satoru pensou que poderia estar imaginando coisas. Além disso, por que uma pedra tão grande a tornaria sombria? Ainda assim, não sei se isso será suficiente. Não sabemos quanto tempo essa jornada levará. É provável que teremos que presentear as pessoas em troca de informação, e também poderemos precisar comprar itens caros. É isso? Sim. Então, se possível, podemos levar toda a riqueza neste país ou cidade. Claro, você vai administrar isso, Keno-san. Podemos pagar o que precisarmos durante a jornada. Tudo de todos? De fato. Peço desculpas por dizer isso, mas essas pessoas nesse estado de agora não precisam de dinheiro, não é? Quem sabe, algum país pode enviar suas tropas para aproveitar toda a sua riqueza também. Portanto, devemos fazer uso efetivo disso. Suzuki Satoru notou a expressão de dor no rosto de Keno e finalizou com: isso te desagrada? Eu sinto muito. Isso não foi o que eu quis dizer. Se é isso que o senhor pensa, então eu concordo, Satoru-sama. Keno imediatamente ajustou a expressão e colocou um sorriso vencedor. Keno-san. O corpo de Keno tremeu. Por favor, me perdoe, Satoru-sama. Tudo bem, eu não estou com raiva, Keno-san.
Somos companheiros de viagem, e já que somos companheiros, acho que devemos ser honestos um com o outro. Isso é tudo. Se tiver uma opinião contrária à minha, pode dizer, tudo bem? Contudo, Keno abaixou a cabeça depois que ele disse isso. Isso foi muito irritante para Suzuki Satoru. Keno era quem possuía o melhor senso de como o mundo funcionava, então se ela não falasse imediatamente, isso poderia levar a uma falha letal. Qual o problema, Keno-san? Keno hesitou por um momento, seu rosto se enrugou antes de um olhar de dor cruzar seu rosto. E então, ela falou baixinho. Era como se o tempo tivesse voltado a dias atrás, pois ela começou a falar da mesma maneira de quando haviam se conhecido. No entanto, a audição aguçada de Suzuki Satoru ainda conseguiu pegá-lo. Eu não. Igual ao senhor Satoru-sama, não tenho direito de dizer nada, pois estou contando com sua misericórdia, Satoru-sama. De fato, era assim. Aprender sobre o mundo foi o pagamento de Suzuki Satoru por destruir o poderoso Undead da cidade. Isso não poderia mais servir como termos de troca. Além disso, depois que viajassem por mais de um ano, ele teria adquirido conhecimento suficiente. Levando isso em conta, ele não teria mais motivos para ajudar Keno, e nem algo que o interessasse. Em outras palavras, Keno não tinha nada que ela pudesse oferecer a ele para comprar a ajuda de Suzuki Satoru. Depois de ver a enorme gema que Satoru havia retirado agora, ela percebeu que uma trivialidade como dinheiro não seria suficiente para seduzir Suzuki Satoru. Mesmo assim, eu não quero mais ficar sozinha. Comparado a isso, ficar em silêncio não é nada. Agora foi a vez de Suzuki Satoru prender a respiração. Houve momentos em que ele sentia algo muito parecido a isso. Mas depois de ver a expressão desolada que ela havia mostrado agora, ele percebeu que os sentimentos dela eram bem parecidos com os seus. Aliás, o sentimento não era o mesmo? Entrar em Yggdrasil, mas ficar em Nazarick desolado e sem ninguém. Suzuki Satoru se ajoelhou, de modo que seus olhos estavam alinhados com os de Keno. Vamos fazer uma promessa. Keno-san, eu não vou te abandonar por ambições, ou melhor, pelas minhas próprias razões. Era isso. Eu queria que alguém dissesse isso para mim. Eu queria que alguém ficasse comigo até o final. Ele podia ver as várias emoções nos olhos de Keno. Posso realmente acreditar nisso? Ah, como eu disse antes, somos companheiros de viagem. Então, vamos viajar. Sim, em uma jornada para desbravar o desconhecido. Nós não precisamos de apenas um pouco mais. Vamos encontrar uma maneira de salvar seus pais. O silêncio caiu sobre eles, Keno inclinou a cabeça profundamente. Então ela repetiu, obrigada, obrigada, uma e outra vez. Então, poderia levantar a cabeça? Suzuki Satoru tirou uma moeda de ouro e mostrou a Keno, que apenas olhou para ele depois da terceira vez que ele pediu. Haverá momentos durante a nossa jornada que não estaremos dispostos a abrir mão do que achamos certo. E, claro, haverá momentos em que não podemos determinar quem está certo, mesmo depois de trocarmos opiniões. Quando isso acontecer, Suzuki Satoru jogou a moeda para cima e a deixou que pousasse na palma da mão. Ele ficou bastante impressionado com a forma como a moeda pousou tão bem em uma mão esquelética. Ele tinha que manter o fato dessa naturalidade em segredo. Vamos jogar uma moeda. Usaremos os resultados vindos da sorte para resolver coisas assim. O que você acha? Como eu poderia? Se possível, está tudo bem. Viajaremos juntos, afinal de contas, sim, agora somos amigos. Quando ele disse a palavra amigos, os rostos de seus antigos companheiros de guilda de repente apareceram na frente dele. Amigos, Keno movia os lábios repetindo a palavra inúmeras vezes. E então, eu entendo, Satoru-sama. Só precisa me chamar de Satoru. E assim vou chamá-la de Keno. Mas como meu senpai. Keno começou a gaguejar. Ah, quantos anos o sei em você? Tem Satoru. Sama. Minha idade, em termos de anos vividos, Keno era, sem dúvida, sua senpai. Ah, acho que vou te chamar de Keno-san. Ela deveria entender com isso. Um olhar estranho cruzou o rosto de Keno, e ela murmurou, eu não gosto, antes de inchar suas bochechas. Será Satoru e Keno, então. Quer dizer que Satoru-san não é bom? Bem, isso funciona também. Ainda assim, como amigos, devemos falar mais familiarmente um com o outro. Então, Keno, eu vou perguntar de novo. Você está descontente com a minha proposta anterior? Keno pensou um pouco, e depois assentiu. Por toda a riqueza, quer dizer todo o dinheiro nas casas de todos também? Isso foi o que eu quis dizer, sim. Se possível, poderia não fazer isso, por favor? Satoru-san, afinal, pertence a todos. Teria ela dito isso porque estava considerando a possibilidade de que todos pudessem ser restaurados? Ou ela estava falando em sua capacidade como uma princesa que estava acima das pessoas comuns? Satoru não sabia qual era qual. Mas, verdade seja dita, gastar tempo para coletar trocados definitivamente não valia a pena. Seria melhor deixar este lugar o mais rápido possível. Então é por isso. Entendo. Tudo bem. Mas e quanto ao dinheiro no castelo? Você acha que está tudo bem levá-lo? Eu acho. Ela soava como se a pergunta fosse mais direcionada a ela do que a Suzuki Satoru. Portanto, Suzuki Satoru não disse nada, mas esperou que Keno chegasse a uma conclusão. E então, um minuto depois, eu acho que não terá problemas, exatamente assim. Talvez seu modo mais firme de falar de agora fosse, porque ela não podia avaliar quão próximos estavam. O próprio Satoru já encontrou pessoas que ficavam imediatamente efusivas e agiam com ele de maneira irritante.
Do ponto de vista de Satoru, seria o mesmo que os clientes que comprassem produtos de sua empresa dissessem de repente somos amigos, certo? Isso não seria particularmente atraente para ele. É algo que só o tempo poderia resolver. Nós vamos fazer isso então. Vamos pegar todo o dinheiro e itens no tesouro. Ah, sim. E a mobília? Já mostrei algumas vezes, mas posso guardar itens numa dimensão de bolso. Claro, há um limite de peso para isso, mas posso facilmente armazenar armários e camas. Eu não me importo se você quiser levá-los com você. Claro, não poderemos usá-los em nossa jornada. Ele pensou na fortaleza onde passava seus dias. Era uma base maravilhosa, uma que ele havia construído com seus amigos, que ele tinha preenchido com todos os tipos de itens das lojas. Ele havia dito a Keno que estava tudo bem, pois não queria que ela sentisse o mesmo vazio que sentirá por perder seu legado. Não há necessidade disso. Tudo bem. Mas eu quero levar algumas pequenas coisas comigo se não tiver problema então, é isso? Está bem. Vamos para o tesouro, então. Depois de indicar que entendeu, Keno liderou o caminho para o tesouro. Enquanto caminhavam, Suzuki Satoru começou a pensar. Em Yggdrasil, as moedas de ouro estavam sempre em uma pilha e não tinham peso. Tinha sido assim no jogo, mas ele ainda usufruía desse benefício agora. Mas a moeda neste mundo seria tratada da mesma maneira? Ou o peso de cada peça seria totalizado? Isso seria problemático. Embora ele pudesse pegar as pedras preciosas e trocá-las por dinheiro e itens, as coisas poderiam ser diferentes do jogo, e ele poderia precisar colocar esforço nas negociações. O tesouro para qual ele foi levado era pequeno pelos padrões de Yggdrasil. As moedas não estavam empilhadas em um grande monte como em Nazarick, mas separadamente embaladas em sacos. Também havia pinturas que Suzuki Satoru ignorou completamente o valor, e uma grande quantidade de talheres, ornamentos e coisas do gênero. Havia também muitas armas que pareciam ter sido usadas antes. Elas pareciam pertencer a um museu ao invés de uma galeria de arte. A imagem que Suzuki Satoru tinha preconcebido em sua cabeça da tesouraria de Yggdrasil desapareceu. Keno, tudo isso é seu, já que é uma princesa. O senhor não precisa disso, Satoru-sama, não Satoru-san? Eles são todos os tesouros da família real, então eu não me importo de oferecê-los, quero dizer, dar, não. Suzuki Satoru sorriu para Keno, que não parecia saber o que dizer. Você não precisa ser exigente com seu modo de falar. De todo modo, essa é a riqueza que sua família acumulou ao longo do tempo. Dadas as circunstâncias, você deve ser a guardiã disso, como a única que dispor seus usos, não acha? Coloque tudo nessa mochila. É um item mágico chamado Infinite Backpack, ou mochila do infinito, pode carregar até 500 quilos de peso como se fosse nada. Eu vou te dar uma. Mas isso não é algo sofisticado demais? Eu não posso aceitar, Satoru-san. Sério mesmo? Suzuki Satoru começou a pensar seriamente. Não era um item caro em Yggdrasil, muito pelo contrário, era comum usar várias dessas mochilas para organizar o conteúdo do inventário. Não se preocupe com isso. Pense assim, se está preocupada, então trate isso como um empréstimo, quando você não quiser mais. Sim, se tivermos que nos separar é só devolver. Se ficarmos juntos para sempre, então é só carregar com você para sempre, não? Vamos, aceite. Suzuki Satoru forçou Keno a pegar a mochila. Ele provavelmente deveria verificar se não havia nada dentro antes de emprestar. Afinal, era comum os jogadores de Yggdrasil esquecerem itens mágicos de monstros mortos. Depois de vê-la aceitar sem reclamar, Satoru concluiu que ele deveria assumir que os habitantes deste mundo não tinham espaços de inventário. No entanto, ela não ficou surpresa com os efeitos mágicos da mochila, pois já havia sido informada sobre esses itens no passado. Parece que eu poderia me tornar um bom vendedor, ou algo assim se eu puder fazer bom uso do meu espaço de inventário. Mas as coisas poderiam ficar confusas muito rapidamente se ele usasse um poder que ninguém tinha para lucrar. Até mesmo alguém que sabia tão pouco quanto Suzuki Satoru entenderia as vantagens sem precisar pensar muito. Certamente haveriam pessoas mundo afora que eram mais espertas e desejariam algo assim. Se ele se tornasse um corretor de informações, era muito provável que ele se expusesse como sendo um dos Undead, o inimigo do mundo dos vivos. Portanto, era preciso tentar ao máximo evitar usar tais habilidades para obter coisas. Ele a observou cuidadosamente colocar vários objetos na mochila, com um olhar gentil em seus olhos. Uma vez que os itens estivessem no interior, eles não se chocariam um contra o outro ou danificariam um ao outro, mesmo que fossem aleatoriamente jogados. Mas certamente uma criança que não sabia que tal efeito ocorreria. Ele queria ajudá-la, mas esses eram os tesouros de família. Era melhor não ter interferência de terceiros, certo? Ele ajudaria se ela pedisse ajuda, mas dito isso, Keno não se cansaria, então era muito improvável que ela buscasse ajuda. Keno, o que você vai fazer com as armas ali? Suzuki Satoru lançou uma magia para analisá-las superficialmente, ver qual encantamento continham. Todas eram medíocres e seriam classificadas como itens mágicos low-class em Yggdrasil. Mesmo sendo praticamente inúteis, ainda eram itens mágicos deste mundo, e para Suzuki Satoru, agora essas armas eram extremamente raras. A propósito, a manopla que era um tesouro nacional, era um item mágico middle-class. No entanto, itens middle-class tinham um raio de abrangência bem maior, e estavam entre os principais exemplos desse agrupamento. Podemos levá-los?
A decisão é sua. Mas já que eles possuem poder mágico, devem ser importantes. Se você não se importa, poderia me deixar avaliar esses itens? Depois de receber permissão de Keno, ele lançou a Praisal Magic Item para realizar uma análise mais aprofundada. Como ele pensava, não eram nada demais. O encantamento da armadura aumentava a defesa, as armas aumentaram o poder de ataque e assim por diante. Eram todos itens mágicos entediantes. Keno, esses itens parecem conter encantamentos que aumentam sua eficácia como equipamento de batalha. Mas a quanto valem? Lamento dizer que não tenho certeza. Dizendo isso, Suzuki Satoru pegou uma espada e fez um balanço com ela. E então, a espada caiu no chão. Ele viu Keno olhar em choque quando ela ouviu o som de metal. O quê? Algum problema com o senhor, Satoru-sama? Há algo de errado com a espada. Teria o tom dela voltado ao anterior por causa da espada? Não é nada, sinto muito. Parece que minha mão escorregou. Hahaha, minhas palmas devem estar suadas. Como diabos essas mãos de puro osso suariam? Suzuki Satoru zombou de si mesmo enquanto colocava a espada de volta na mesa. A espada escorregou da minha mão antes que eu percebesse. Será que esse meu corpo não pode equipar espadas? O que está acontecendo? Ah, Keno. Você pode equipar e não, segurar não. Não é isso. Você poderia balançar essa espada de um lado para o outro? Essa espada? Ah, isso mesmo, mas parece um pouco grande demais para você, Keno. Keno pegou a espada instantaneamente. Então, ela balançou com um Voshosh. Keno, do mesmo tamanho de uma criança, estava balançando uma espada que era tão longa quanto ela, mas ela não perdeu o equilíbrio por causa disso. É muito leve. Tem magia de redução de peso dentro dela? Não. Keno, você sempre foi forte assim? A expressão de Keno disse a ele que a resposta era não, e depois de olhar para ela, Suzuki Satoru pensou: entendo. Parece que ela ganhou essa força depois de tornar-se um dead. Havia restrições quanto à força que um ser humano poderia exercer, supostamente para evitar que usassem força suficiente para romper as fibras musculares. Era provável que tais limitações tivessem sido removidas ao tornar-se um dead. Isso poderia ser possível, mas talvez houvesse outra razão por trás disso. Keno, qual raça você se tornou depois de virar um dead? As pessoas da cidade se tornaram zumbis de baixo nível, você não é nada como eles. Você é inteligente e não parece apodrecida. Bem, quanto a mim, eu sou da raça Overlord, mas você não ganhou um corpo ósseo como o meu. Eu não sei. Você não acha que classificar sua raça pode ajudar a mudar a situação atual? Se importaria de responder algumas perguntas? Embora ele não soubesse o quão longe seu conhecimento de Yggdrasil poderia ser usado neste mundo, aprender a raça de Keno provavelmente não seria uma coisa ruim. Depois de algum questionamento, ele chegou ao que poderia ser a resposta certa. Ela era uma vampira. Contudo, os vampiros de Yggdrasil parecem mais nojentos do que ela, certo? Ou ela é algo como a charutia que o Peroruncino fez? Ou isso é um tipo de vampiro exclusivo deste mundo? Segundo ela, não há quase nenhuma mudança em sua aparência antes e depois de tornar-se um dead, então ela poderia ser um caso especial. Vampiros em Yggdrasil eram tipicamente vanguardas, como guerreiros. Talvez fosse por isso que a força de Keno aumentara. No entanto, o fato de que a altura dela estava congelada no tempo era uma grande desvantagem. Não ter membros mais longos como os de um adulto era uma grande limitação. Talvez ela devesse ser uma esgrimista. Seria errado deixar a Keno decidir o que ela deseja ser? Suzuki Satoru a retaguarda e Keno a vanguarda. Esta não era uma combinação ruim. Entretanto, era um pouco embaraçoso usar uma criança como escudo. Ele provavelmente não se importaria se fosse em Yggdrasil, francamente. Eu costumava ser o tipo de pessoa que não se incomodava em ver os cadáveres dos órfãos de rua, já que eles surgiam com tanta frequência que dificilmente era uma ocorrência rara, mas agora, ele havia mudado, ou estava particularmente interessado em Keno. Vou verificar isso mais tarde. Desculpe o incômodo. Você deve se apressar e esvaziar o tesouro. Suzuki Satoru aproveitou para empoeirar o tesouro, assim ninguém saberia que alguém havia entrado. Acho que é isso, coletamos o conteúdo do tesouro. Há mais alguma coisa que você queira levar? Sim. Se o senhor me permitir, preciso de alguns pequenos itens do meu quarto. Ela havia voltado ao discurso educado. Satoru pensou em responder: você pode ser mais casual, sabe? E respondeu: eu acredito que você entende que deixaremos este lugar em breve. Alguém pode vir aqui e levar tudo no castelo, ou mesmo destruir tudo que estiver aqui. Neste momento, ele ainda não sabia o porquê as pessoas nesta cidade foram transformadas. Talvez houvesse algum tipo de praga que transformou as pessoas em undeads. Se fosse esse o caso, as pessoas que vieram para cá poderiam pensar que queimar tudo seria a melhor maneira de lidar com isso. Keno pensava nisso há muito tempo, mas ouvir Suzuki Satoru dizer isso a chocou um pouco. Você também não quer ser atacada pelos undeads? Então é possível que eles decidam que todos os undeads da cidade devem ser Assim que ele estava prestes a dizer destruídos, Suzuki Satoru de repente percebeu que seu fraseado era muito provocativo, e então ele mudou suas palavras. Devem ser eliminados. Essa seria a maneira normal de pensar, não? Afinal, para os vivos, isso eliminaria a ameaça dos undeads nesta cidade atacarem a raça deles. Eu entendi o que quer dizer. Portanto, já que decidiu sair, quero que esteja mentalmente preparada para isso.
Afinal, hoje pode ser a última vez que você verá esta cidade. E já que há um limite de quantas coisas pode levar com você, precisa se certificar de que não se arrependa das escolhas que fez. Neste momento, eu não tenho certeza se as memórias dos Undeads vão desaparecer, mas mesmo que isso aconteça, você deve ter em mente o fato de que você pode esquecer as coisas, e deve cuidar bem das coisas que deseja preservar, contanto que você os preserve. Digamos que se tornarão lembranças inesquecíveis. Suzuki Satoru tirou uma foto. Era uma foto comemorativa que havia sido tirada quando a grande tumba de Nazarick ainda era chamada de Tumba de Nazarick, em outras palavras, quando foi conquistada. O que ele tirou foi uma foto com todos os membros do grupo. Sim, nunca será esquecido. O que é isso? Esses são meus amigos. É uma foto que tiramos juntos. Suzuki Satoru não pôde deixar de sorrir quando ouviu a pergunta de Keno. Ah, sim, se tivermos tempo durante as nossas viagens, vou contar-lhe sobre as aventuras que tive com os meus amigos. Sim, Suzuki Satoru riu ao ouvi-la responder alegremente. Tudo bem. Então, recolha algumas coisas que você quer preservar como memórias, Keno. Infelizmente, seu corpo provavelmente não crescerá mais agora, já que se tornou uma Undead, a menos que você seja de um tipo especial que eu nunca vi antes. Portanto, você deve conseguir usar suas roupas por um longo tempo, certo? Mas eu deveria me sentir feliz com isso? A juventude eterna não é o sonho de todas as mulheres. Eu ficaria feliz se eu pudesse crescer um pouco mais. É o que pensa. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!